colocando ali propósito, doutrina, ensinando, mudando em tempo e estações, Ele mudando, fazendo conforme Ele quer. E de repente a gente vê Deus com a tamanha misericórdia fazendo uma aliança com o povo novamente, de chegar a um propósito de mandar um único filho para a terra. Para quê, pastor? Só para deixar os milagres registrados, as bênçãos registradas? Não, amados, porque senão assim seria registrado todos os milagres. Você sabia que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus fala que se fosse para registrar todos os milagres de Jesus que Ele fez na terra, poderia juntar todos os livros do mundo e não caberia. Ou seja, então os milagres que ficam registrados é para a gente entender que o Senhor faz milagre, cura, transforma e abençoa, mas o maior propósito é a igreja entender que a gente vive em batalha constante, a luta é travada, o inimigo está lutando para tentar tirar a nossa salvação. A luta do diabo de noite é para fechar as portas da casa do Senhor, e é isso que a gente precisa entender. Por quê, pastor? Porque Deus vai falar: igreja, vigiai, medita nesse livro da lei, dia e noite. Em outras palavras, é Deus falando que precisamos estar cada dia mais atento no propósito de orar, de buscar, de jejuar, de estar congregando, de entregar a nossa vida para o Senhor, de cada dia mais eu querer o Espírito Santo de Deus na minha vida. Era Deus agora usando Paulo para falar para Efésios, encerrando ali nesse propósito e alertando a igreja de Efésios, dizendo assim: ó, quanto aos mais. Em outras palavras, igreja, se fortalece no Senhor. Não tem outro lugar para se fortalecer. Não há outro Deus para se fortalecer. Há outros deuses, mas que não são deuses de verdade. Era Deus usando Paulo para dizer para eles assim: olha, até aqui foi escrita a carta orientando tantas coisas, mas ele encerra dizendo: a tua luta é contra o mundo espiritual. Vigie, porque o diabo não tem brincado, principalmente nos últimos tempos. Por nós saber que nós somos essa geração, eu sinceramente, olhando dentro da palavra do Senhor, e já vi muitos outros pastores também, eu falei: eu acredito que nós sejamos a geração do arrebatamento. Eu acredito, como Mateus orienta e diz também, que muitos não conheceram a morte. Por quê? Porque vão viver o arrebatamento. Claro que os que já se passaram, já estão ali, não tem mais oportunidade, estão esperando o julgamento final da palavra do Senhor, como a palavra do Senhor diz. Então nós acreditamos, e se nós realmente somos, nós somos essa geração do arrebatamento, nós também precisamos entender que mais difícil é para nós. Não sei se você já meditou nisso, mas eu já até conversei algumas vezes, conversando dentro desse propósito. Quantos que já partiram em Cristo? Se a gente for meditar e olhar, eu preciso falar a verdade para ti. Glória a Deus. Porque a geração que mais se aproximar de Apocalipse e que for a geração do arrebatamento, mais difícil é, amados. Mais difícil é. Então, se nós for essa geração, a gente precisa dobrar a nossa oração. Se a gente for essa geração, pastor, e qual é a certeza? Sabe qual é a certeza? Que Jesus vai voltar e que nem o Filho sabe qual é o dia e nem a hora. Então acreditamos, mas não damos essa certeza, que é a certeza é que Jesus vai voltar. Mas se somos ela, ou independente, não, a gente vai passar e será a próxima que vai vir. Mas temos que estar em Cristo, em oração, em jejum. A luta é travada, mas Deus é com o teu povo. É Deus que sustenta o crente de joelho dobrado. Ele vai conseguir prevalecer. Vai ter dias que não vai te dar vontade de vir para a igreja, aleluia. Vai ter dias que o crente vai passar vontade, sabe o quê? De desfiar. Pastor, por que essa vontade carnal, amados? Se a gente disser que a vontade da carne bate com a do Espírito, a gente está em contra até a palavra. E é por isso que se a gente uma hora ou outra dá uma escapulitinha para a carne vai falar assim para você: você não passava tantas batalhas antes de buscar o Senhor. Porque o diabo é astuto, ele tenta passar essa falsa ilusão, essa mentira. Porque no mundo a gente sempre dava um jeitinho. Para Jesus, a primeira coisa que a carne quer, desiste. No mundo a gente sempre pensava em dar um jeito. No mundo a gente sempre pensava em criar uma situação para superar o momento ruim. Mas hoje a gente vê que o diabo, tudo que ele quer para o crente, não, para e desiste.
Sabe, esse é o propósito dele. Por quê? Porque se a gente parar da caminhada do cristão, as portas do Senhor, da casa do Senhor se fechar, ele entende que está no propósito dele, ele entende que vai estar conforme o inimigo quer, e a luta dele é somente essa, a batalha dele, amados, é somente essa. Você já parou que a gente está num plano espiritual e também num plano carnal, e a gente tem que trabalhar, lutar. Daqui a pouco, amanhã, segunda-feira, todos nós saímos para trabalhar, e muitas das vezes a gente não está o tempo todo com a cabeça em Cristo. A gente não está concentrado em algumas coisas. Mas você já parou para observar? E o Thiago, qual é o outro propósito que eu tenho? Não tem nenhum. Dia e noite ele está batalhando. Até nos momentos que a gente está ali distraído, está ali pensando em outras coisas, as outras preocupações, porque temos casa, família, temos parentes. Talvez está preocupado com um parente, está passando uma luta travada ali, preocupado com outras coisas. E qual é a preocupação do inimigo da igreja? Não tem, é somente uma. O propósito é somente um. O tempo, tem o tempo todo, até ele criando, até o Senhor voltar. Ele tem o tempo todo só para isso. Você já conseguiu imaginar, já conseguiu entender no teu coração que se não fosse o Senhor, nós não conseguimos ficar de pé? Você já conseguiu entender no teu coração: se não fosse Jesus Cristo para nossa vida, para guardar, para proteger, se não fosse o Senhor, como diz o salmista, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você já percebeu também que quando a gente dorme, não está vendo nada, está num processo de descanso. E se o inimigo tivesse liberdade para tocar, hein, amados? Se o inimigo pudesse agir. Então entendamos uma coisa: somos em nós mesmos, sem Cristo, somos bem pequenos e vulneráveis, mas tem um Deus que está trabalhando enquanto você descansa. Tem um Deus guardando os teus enquanto você está lutando, ainda que a batalha é travada. Paulo estava dizendo para aquela igreja, e Deus diz para nós hoje: Ele sabe da tua luta, da tua batalha, mas permaneça em oração, busque fortalecimento no Senhor. Aleluias. Quem crê, glorifica o santo nome dele. Aleluias. Se aquele povo, os antepassados, os irmãos daquele tempo era de oração, a gente precisa dobrar as nossas orações. A gente precisa orar mais. A gente vai precisar buscar muito mais. É tempo que o inimigo tem que se levantar demais. A Bíblia fala que ele vai tentar esfriar os nossos corações, ele vai tentar parar, ele vai tentar impedir. Mas eu quero dizer que Deus é contigo, o Senhor é conosco. Tem dias que o inimigo vai se levantar, mas entenda, e quando tiver tudo difícil, entenda: o Senhor está no controle, vai dar certo. Sabe, tem dias que a gente vai ter que ir ali olhar para frente do espelho, lá no teu quarto, e olhar lá e brigar com você mesmo. Porque, pastor, que só está querendo dizer, é o dia que a gente vai ter que lutar contra a nossa carne. Vai ter que dia que a gente vai ter que olhar para a gente mesmo assim: se levanta, Deus é contigo. Tem dias que a gente tem que lutar. Você lembra que a palavra do Senhor, o Senhor diz, o salmista falava com ele mesmo: por que te abate, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele falava com ele mesmo. Era um tempo de luta, porque eu já falei isso aqui. Tem vezes que a gente tem que lutar contra nós mesmos, amados. Tem tempo que o nosso pior inimigo é nós mesmos, nosso eu, a nossa carne tentando ali, se enfraquecendo, recebendo por tantos golpes que o diabo se levanta e aplica no povo do Senhor. Muitas das vezes a gente olha para a nossa carne e sente. Não posso te dizer que não sente, porque sentimos. Não posso te dizer que tem dias que não é travado, é travada a batalha. Mas tem dias, amados, que quando a gente começa, tem dias não, mas quando a gente começa a olhar para a obra do Senhor e começa a buscar a graça dele, oh, aleluia, sai uma força que não sabemos da onde, segundo a forma da gente dizer, mas a gente sabe da onde que vem, é do Senhor. Segundo a forma, nosso ditado de falar, tem dia a gente fala assim: não sei de onde saiu, mas glória a Deus que hoje eu levantei melhor. Glória a Deus que passou.
dobrou os joelhos, correu para o quarto, fechou a porta, orou e aquilo ali passou. Era isso que Paulo estava falando ali para a igreja de Efésios. Busca as armaduras de Deus, se reveste delas, busca no Senhor o teu fortalecimento. Quando tu estiver ruim, ora, busca, clama, como o servo do Senhor falava aqui. Se a gente não clamar, as pedras vai clamar. Você consegue entender? Que propósito forte é esse do Senhor com nós, igreja dele? Continuando, diz assim, amados, no versículo 12, volta lá, 11 ainda, né? Melhor dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Paulo vai mais além, amados. Se você for pesquisar e estudar um pouco o mundo espiritual, principados e potestades não é como eu falo aqui, demônios, né? O inimigo. Principados e potestades, segundo o mundo espiritual, que lidera país, estados, porque o mundo espiritual existe. E o diabo, ele um dia foi anjo. Ele sabe a forma que Deus trabalha. A Bíblia nos mostra um pouco do espiritual, desce anjos. Um dia Deus vai falar assim que Daniel começa a orar, abre um jejum para ser respondido pelo Senhor. E nesse jejum ele não vê sinal nenhum. Mas depois, quando passa o jejum, desce um anjo, toca ali, o anjo toca no ombro de Daniel. Ele até cai por tanto poder que ele sentiu ali da presença do Senhor. E o anjo começa a revelar para ele: Daniel, na verdade, sei que você não viu, mas desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, o Senhor já tinha te ouvido. Daniel, agora eu quero contar para ti. Saiba que eu desci, eu vinha pelo mandato do Pai, do Senhor. Mas a Bíblia diz que um dos príncipes, olha o que a Bíblia diz, um dos príncipes das trevas, em outras palavras para você entender melhor, demônios, que se diz maior das trevas, se levantou, entrou correndo no meio e tentou parar Gabriel, para não levar a mensagem. E Gabriel começa ali contando ali o anjo do Senhor, e vai falando: Daniel, e aí a gente travou uma batalha, só que foi travada, foi guerra, foi luta. Aí Gabriel vai contar: olha, o Senhor viu e ele mandou Miguel, oh glórias, porque é um anjo que a Bíblia também fala de tamanho poder e muito maior. Ou seja, há uma posição hierárquica também no céu, no mistério, no espiritual do Senhor. E ele, Gabriel, fala: olha, desce Miguel e ali me dá a vitória. Desceu um anjo mais forte, guerreou e permitiu que o anjo Gabriel descesse até Daniel. Mas só por que o senhor está citando isso? Porque o mundo espiritual existe, e a gente precisa entender isso. Demônios que são pagos se levantam para destruir, e quando são pagos eles vão até o fim. Mas só por que o senhor está dizendo isso? Porque a igreja precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. É o que Paulo estava falando para aquela igreja de Efésios: desperta, Efésios, que a luta é travada espiritual. E o nosso inimigo, tem vezes que a gente fica subestimando, falando que ele é bobo, ele não é, derrotado, mas astuto. Não tem mais perdão para ele, então é derrotado. O propósito dele é lutar contra as imagens e semelhanças do Senhor, que sou eu e você, para tentar parar a nossa fé, a nossa caminhada, lutando contra a nossa casa, contra a tua família. Mas entenda uma coisa: o Senhor é contigo. Porque da mesma forma que Deus ali mostrava e permitiu o anjo falar para Daniel: Daniel, eu vim, ainda que a luta foi travada, eu obtive vitória. Era Deus mostrando para nós que de Gênesis a Apocalipse, Ele nunca perdeu uma luta, Ele não vai perder a tua agora. Ele nunca perdeu uma batalha. Não é agora que Ele vai deixar os teus para trás. Se você está passando por luta, batalha, está difícil espiritualmente na tua casa, Deus está dizendo: levanta, posiciona, guerreia, porque o teu Deus não falha, aleluias. O teu Deus é Deus, e no tempo certo vai te dar vitória. Resista, seja firme no propósito que Deus vai te entregar esse novo tempo de vitória para ti. Mas permaneça chorando, pastor, sim, mas permaneça. Gemendo de tanta batalha, sim, mas permaneça. Chorando, gemendo, gritando, com a vontade de não vir para a igreja, mas venha. Com a vontade, tem dias de não se levantar, levanta, mas sem vontade. Ei,
Mas se a gente for dizer aqui que a gente só ora quando tem vontade, hein, amados? Seria, vamos dizer muito, umas 4, né? 5 orações no mês. Porque quando dá vontade é quando tudo tá bem, é aquele prazer de falar com o Senhor. Mas você já percebeu que quando mesmo tudo está dizendo não, mas você conseguiu dobrar os joelhos para orar, e ainda que você só chorou, é o dia que você mais sentiu a presença do Senhor. Você já percebeu que o dia que o inimigo mais falou para você não vir para a igreja, foi o dia que você mais sentiu a presença de Deus, foi o dia que Deus mais falou contigo. Parece que você chegou, parece que contaram para o pastor ou para o pregador da noite que eu estou passando, que parece que só falou comigo. Não era Deus, que Ele sabe a luta da igreja. Era Deus falando para Paulo, usando Paulo. Encerra agora a carta para os Efésios, falando para eles que a luta deles é espiritual, mas eu sou com eles, eu estou lá. Só fala para eles não desistir. Para encerrar, amados, os últimos versículos diz assim, aleluias. Portanto, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer na batalha.